Vamos lá então, neste bloco 4 em que a gente está situando aí, ó, vamos ver a nossa próxima organização em relação ao funcionamento, né, dos ácidos nucleicos na sua plenitude para a montagem de moléculas de proteína. Repare aqui, dando continuidade a esse assunto, revisando as atividades, a responsabilidade de cada ácido nucleico na célula, está lá. Ó. Se a gente comparou dentro de uma obra, que a construção que existe, a relação do engenheiro civil com o mestre de obras, depois com o pedreiro e o ajudante pedreiro, olha como é que vai ficar a transformação disso em relação à atividade metabólica da célula na montagem de proteína. É o mesmo raciocínio para o funcionamento de DNA, a relação entre o DNA e o RNA. O DNA, então, seria considerado o engenheiro da obra, tá? Pois detém sob a forma de um plano em forma de código, então é chamado de código genético. Todo o projeto para a construção da unidade que ele precisa construir, que a célula mais consome, que é com relação à proteína, para a sua construção. Quem pega esse projeto DNA é sempre esse personagem, que é o RNA mensageiro. A ação de leitura dessas bases nitrogenadas, né, que são situadas, ele é conhecida com esse nome aqui, importantíssimo, que você não pode esquecer de jeito nenhum, chama-se transcrição. Não pode esquecer esse nome. Feito essa leitura, ele se dirige então para o pátio de construção, que é assim, ele sai do núcleo e vai trabalhar no citoplasma. E inicia, portanto, a montagem da molécula de proteína. Com a participação do pedreiro, que está representado pelo RNA ribossômico, juntamente com o ajudante pedreiro, que é o RNA transportador, porque ele é que traz os tijolinhos. Os tijolinhos da construção da proteína são chamados de aminoácidos. E quem é o transportador dos aminoácidos é o RNA transportador ou RNA de transferência, como também ele é conhecido. Então está aqui, ó. Você vê uma área verde representando o núcleo celular onde está inserido o DNA, tá, em dupla hélice. Você tem aqui, então, fazendo uma leitura específica de um trecho da molécula DNA que é responsável pela montagem de uma proteína, que é o RNA ribossômico. Tá? Então ele faz esse trecho aqui. Essa leitura que ele é feita aqui é chamada de transcrição. Depois ele se desprende e vai trabalhar no citoplasma, que é esse espaço branco. No citoplasma ele vai, então, se acoplar a dois grandes personagens também que fazem parte da montagem da molécula de proteína, que é o ribossoma, que é essa estrutura representada em azul, porque ele encaixa no ribossoma e vai fazendo a leitura de 3 em 3, né? 3 bases nitrogenadas, lendo de 3 em 3. Esses elementos em forma de um trevo, que é chamado de RNA transportador ou de transferência. Repara que ele pega um aminoácido específico e, de acordo com a leitura estabelecida no código genético, ele vai encaixando, vai polimerizando, né? É a chamada síntese por desidratação, a chamada ligações peptídicas, e vai montando, então, assim, a possibilidade de uma molécula de proteína. Mas eu preciso, para montar uma proteína bem simplória, daquelas bem vagabundinha, pelo menos 100 aminoácidos para ela ser chamada de proteína. Abaixo disso, ela é chamada de polipeptídeo, tá? Nessa composição. E assim que ele deixa, ele volta lá para o citoplasma para pegar um novo aminoácido que vai se acoplar a ele, de acordo com que ele tem uma ligação específica para ele, e trazer de novo para uma possível reutilização de novos aminoácidos que podem se repetir ao longo da molécula, tá? De montagem da proteína. Essa é a beleza do processo. Essa acoplagem do RNA mensageiro junto com o RNA ribossômico e mais o RNA transportador, a gente chama isso de tradução. Não pode esquecer esse nome de jeito nenhum, porque esses são os assuntos mais cobrados no vestibular, inclusive no Enem. Se eu faço leitura de DNA para DNA, isso é duplicação ou replicação. Se eu faço leitura de DNA para RNA mensageiro, isso chama-se transcrição. Se eu faço leitura entre os RNAs, mensageiro, tá? Ribossômico e RNA transportador, isso é chamado de tradução. Belezura? Então vamos continuar aí, ó, no novo modelo que é apresentado para vocês. Ó. Cada leitura entre esses ácidos nucleicos possui uma denominação própria. Por exemplo, entre DNA e RNA mensageiro, de novo, é chamado de transcrição. Entre os RNAs, ou seja, entre o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA de transferência, ou transportador, ele é chamado de tradução. Então esses nomes são extremamente importantes, tá? Então aí você visualiza de novo a técnica de montagem. Repare que o DNA ele tem trechos específicos para montar o RNA mensageiro, trecho específico para montar o RNA ribossômico e trecho específico para montar o RNA de transferência. Então todos os RNA saem dele, de trecho específico, e saem no núcleo e vão trabalhar no citoplasma. E no citoplasma ele vai se envolver na montagem da molécula de proteína.
Repara que existe uma sequência de 3 em 3. Essa trinca, né, ela também passa a ter uma denominação específica, que eu já vou adiantar aqui para vocês. Ó. Se essa trinca está na fita, né, como está aqui a fita de RNA mensageiro, que está na forma de fita, essa trinca é chamada de códon. E o RNA de transferência ou transportador que se encaixa nele, faz uma contraleitura, ele é chamado de anticódon. O resultado disso é a polimerização da molécula de proteína, formando os polinucleotídeos. E futuramente vai formar uma proteína. Entendido? Aí você tem aqui os diversos tipos de RNA de transferência transportando os aminoácidos que são específicos para cada RNA de transferência. Pelo menos tem que existir 20 tipos de RNA de transferência, já que existem 20 tipos de aminoácidos. Tá? Mas é uma bateria gigantesca, não é um de cada, são vários, né? E vão fazendo uma espécie de uma contraleitura aí, por isso que é chamado anticódon. Tá? Então quem é detentor do códon é o RNA mensageiro. Quem são os detentores do anticódon é o RNA de transportador ou de transferência. Continuando então, vamos entrar nessa situação ainda com um pouco mais de detalhe em relação à parte funcional dos ácidos nucleicos. Um outro tipo de leitura que pode ser realizada entre os DNAs, né, quando a célula necessita se multiplicar através das chamadas divisões celulares. E essas divisões celulares podem ser de dois tipos. Se essas divisões desencadear a formação de duas células filhas, elas são chamadas de mitose. E se elas, no caso, formarem 4 células filhas, elas são chamadas de meiose. Essa cópia de novas fitas de DNA, elas são denominadas de replicação ou então de duplicação. E essa é uma outra leitura também que o pessoal gosta muito de cobrar nos vestibulares. Tá aí, ó. Isso é um detalhe estrutural também interessante, um modelinho que carece até de você fazer também uma formação de um esqueminha, né, no caderno de vocês de anotação, a partir da célula-mãe, né, que repara que você tem cromossomas simples, aqui você tem cromossomas duplicados, e de repente você tem os cromossomas simples aqui de novo. Então, a partir de uma célula-mãe dando origem a 2 células filhas, com certeza isso é mitose. Vou dividi-lo pela metade. Tá? Meiose, eu não estou falando vou dividir ao meio. Então, vou dividir ao meio a carga genética. Na mitose não é dividida ao meio a carga genética. A carga genética das células filhas tem a mesma quantidade de cromossomas da célula-mãe, como você pode observar aqui. Ó. Aqui na meiose, não. Na meiose, você pode contar aqui. Ó. Aqui eu tenho uma célula-mãe. E quantas células filhas eu tenho lá embaixo? 4. Repare que a carga genética dela é 2N e as células filhas terminam aqui com a metade da carga, termina com a carga haploide, que é chamada N. Carga 2N é denominada de diploide, né, de acordo com a revisão da gente em assuntos de divisão celular. A célula-mãe, portanto, nessa situação aqui, ela vai sofrer 2 divisões celulares. Aqui ele passa de 4 para 2, portanto, essa primeira divisão celular ela reduz pela metade, então ela é chamada de primeira divisão reducional, e depois de 2 passa para 2, então aqui passa para segunda divisão equacional. Aqui a divisão aqui só tem uma divisão só, que é a primeira divisão equacional, porque as células filhas terminam com a mesma quantidade de cromossomas da célula-mãe. E o que não acontece na meiose. Na meiose eu reduzo ao meio a carga gênica. Tá? E essas células finais aqui são células destinadas a um processo de reprodução sexuada. Vão formar gametas. Ok? E essa seria um detalhe interessante de revisão rapidinha em relação às diferenças entre mitose e meiose. Quais são as diferenças funcionais, então, dos ácidos nucleicos? Então, vamos lá. Para a montagem da proteína são necessárias unidades de formação denominadas de aminoácidos. E a ligação que ocorre entre elas é denominada de ligações peptídicas. Tá? Para ocorrer a codificação de um aminoácido, são necessárias 3 bases nitrogenadas. Como eu falei com vocês lá atrás. Né? Essa trinca de base é denominada de códon, quando ele está presente no RNA, que é o chamado RNA mensageiro. Não pode esquecer isso, viu? E é chamada de anticódon, quando ele está presente no RNA transportador. Essa montagem é sempre realizada no interior do RNA ribossômico, né, presente no citoplasma. Então essa sequência é muito explorada em relação aos vestibulares aí, para você não pode esquecer esse assunto aqui de jeito nenhum, viu? Porque isso aqui é CUT vestibular. Tá lá, ó. Uma ação bem bacana de efeito de movimentação com relação a essa sequência desse elemento, de como ele entra nessa participação para a montagem, tá vendo? Você tem um ribossoma representado em azul, ele vai se deslocando ao longo do sistema e vai polimerizando. Quando ele chega no final aqui, o que é chamado fim da mensagem, ele se desfragmenta. Né?
o ribossomo é formado por suas duas subunidades, então ele vai reparar que ele vai quebrar no final e vai embora. Ele tem dois sítios de entrada, de polimerização. Tá? Tem o sítio A e o sítio P, é o sítio after e o pós. Né? Antes e depois. Então, o RNA, que é chamado RNA transportador, ele entra sempre no início do sítio A e depois ele é deslocado para o sítio P à medida que o ribossomo desloca na fita do mensageiro. Porque aqui ele tem várias mensagens, não, tem vários códons. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9 códons. 8 códons se procede à formação da polimerização da proteína. O último, ele não faz leitura de nada, ele só informa o comando e fala assim, fim da mensagem. Coisa mais chique do mundo. O ribossoma sabe que ele não pode trabalhar a rodo, de forma infinita. Ele tem no finalzinho da fita de RNA messenger, fala, chega meu filho, já está bom aqui, vai embora. Então ele desfaz o ribossoma e desativa ele, né? Fazendo com que haja uma ruptura. Essa é a parte legal, né, desse evento na montagem da leitura da chamada síntese de proteína. E isso é muito usado no vestibular. Portanto, ferrem direitinho esse assunto aí. Daqui a pouquinho eu volto.